Artigo 427. Se essa fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em, inciso 1, formar documento não verdadeiro, inciso 2, alterar documento verdadeiro. Artigo 428. Se essa fé do documento particular, quando, inciso 1, for impugnada sua autenticidade enquanto não se comprovar sua veracidade, inciso 2, assinado em branco, for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com o texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Artigo 429. Incube o ônus da prova quando, inciso 1, se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo à parte que a arquia. Inciso 2, se tratar de impugnação de autenticidade à parte que produziu o documento. Subseção 2, da arguição de falsidade. Artigo 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal nos termos do inciso 2 do artigo 19. Artigo 431. A parte arguirá a falsidade, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Artigo 462. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Artigo 463. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Seção 3. Da produção da prova documental. Artigo 474. Incube a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistindo em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá fazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será revisada em audiência, intimando-se previamente às partes. Artigo 475. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Artigo 476. A parte intimada a falar sobre o documento constante dos autos poderá, inciso 1, impugnar a admissibilidade da prova documental, inciso 2, impugnar sua autenticidade, inciso 3, suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade, inciso 4, manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo a alegação genérica de falsidade. Artigo 47. Artigo 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte que disporá sobre o prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436. Parágrafo 2º. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Artigo 468. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo o grau de jurisdição. Inciso 1. As certidões necessárias à prova das alegações das partes. Inciso 2. Os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios ou entidades da administração indireta.
Para primeiro recebidos autos, o juiz mandará extrair no prazo máximo e improrrogável de 1 mês certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes e em seguida devolverá os autos à repartição de origem.